Recomeça a guerra da igreja contra os astrólogos, atingindo milhões e milhões de pessoas que acreditam nos horóscopos, na influência dos astros sobre a vida na Terra. A guerra contra os astrólogos se espalha pelo mundo. Aqui no Brasil, o primeiro ataque partiu deste homem, num artigo assinado e publicado na imprensa. O monge beneditino, teólogo e escritor da Academia Brasileira de Letras, Dom Marcos Barbosa, disparou condenações como estas. É uma loucura pretendermos que os astros nos governem. Consultar horóscopos por curiosidade ou brincadeira é condenável por induzir outras pessoas a essa tolice. Eu condeno o horóscopo porque considero uma superstição, algo de falso que prejudica a vida de muitas pessoas que se orientam por eles. Ora, o horóscopo destrói a liberdade da pessoa, porque as pessoas que creem no horóscopo, que o seguem, deixam de tomar essa ou aquela decisão em função do horóscopo. Agora, quando os homens são livres de tomar a decisão que querem, não depende a sua atitude de terem nascido sob essa ou aquela estrela. As condenações não param por aí. Vejam o que dizem. No Rio, o bispo de Caxias e São João de Meriti, Dom Mauro Morelli. Em São Paulo, o bispo Luciano Mendes de Almeida, secretário da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. Na Bahia, o cardeal primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela. E no Rio Grande do Sul, o cardeal Vicente Scherer. A grande dificuldade que nós temos com a astrologia, primeiro que não a reconhecemos como ciência. A astronomia, sim. Mas a grande dificuldade é que Deus não nos fez para sermos objetos de forças cegas do mundo. Religião, relacionamento com Deus, fraternidade entre os irmãos, possibilidade de escolher e construir o seu caminho. Neste tipo de apresentação, quem se guiasse por horóscopos assim marcados, rigorosos, estaria renunciando a essa escolha, a essa opção, a essa construção. O que o Vaticano deseja é que não haja um aprisionamento supersticioso aos horóscopos, como se aquilo fosse a verdade do dia. O horóscopo não passa de um pouco de charlatanismo, um pouco de superstição, um pouco de comércio. Hoje em dia há um exército inumerável em todos os países quase que se dedicam a isso, a exploração desses horóscopos e de outras formas de predizer o futuro, cartomantes, pitonisas, adivinhos, não sei quantos nomes é que tem. A guerra contra os astrólogos começou a se espalhar pelo mundo há 3 semanas e foi detonada pelo jornal oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano, a partir de um artigo assinado pelo teólogo franciscano Dino Concetti. Aqui, ele afirma: ninguém na Terra tem o poder de fazer previsões, porque o futuro de cada ser humano e da humanidade só é conhecido por Deus. O teólogo Dino Concetti diz ainda: quem tiver a pretensão de predizer o futuro está sempre em contraste com a fé, com a verdade e ofende a justiça. E mais, a moral cristã aconselha não somente a não ter fé nos horóscopos, mas também a não fazer uso deles, para não submeter a fé ao risco da poluição e para não escandalizar os crentes, fracos e não suficientemente formados. O que preocupa a igreja é o crescente entusiasmo de milhões de pessoas em todo o mundo pela astrologia, um entusiasmo que mobiliza grande parte da comunidade católica. Para ficar num exemplo mais próximo do Papa, vejam o resultado de uma recente pesquisa feita na Itália. Do total de 50 milhões de italianos, 36 milhões, mais da metade da população, leem horóscopos todos os dias. E o que é mais preocupante para a igreja? Pelo menos 10 milhões de italianos não tomam nenhuma decisão importante sem antes consultar um astrólogo ou um mapa astrológico, uma espécie de radiografia das características de uma pessoa, os períodos positivos, negativos, tudo de acordo com a posição dos astros no exato momento em que a pessoa nasceu. O próprio presidente Figueiredo já tem o mapa dele para este ano. Entre outras coisas, o mapa astrológico indica que Figueiredo, um capricorniano, vai entrar numa fase de grande prestígio a partir de novembro, quando tomar uma decisão que será aplaudida por todo o país. O Brasil não tem estatísticas oficiais sobre o número de pessoas que seguem a orientação dos horóscopos, mas vejam estes exemplos que não chegam a ter o valor de uma pesquisa completa, mas servem de amostragem.
Através deste aparelho aqui é que se ouve o horóscopo por telefone. As previsões com todos os signos estão gravadas numa fita como esta. Quando você liga para 138, número do Rio de Janeiro, imediatamente você ouve a mensagem para os 12 signos. Nesse momento tem alguém ligando, porque essa luz vermelha aqui está acesa e a fita está rodando. Só para se ter uma ideia do número de pessoas que procuram esse serviço, ano passado a Telege recebeu 12 milhões de telefonemas e atualmente recebe uma média de 40 mil telefonemas por dia só no Rio de Janeiro. No Brasil, já atinge 18 estados esse serviço e a média de telefonemas é de 6 milhões por mês. Você acredita em horóscopo? Ah, sim. E como sim? Eu não. Por quê? Porque nunca deu certo. Alguma vez deu certo alguma previsão que a senhora tenha lido em algum horóscopo? Sim. Algumas vezes sim. Olha, geralmente, no amor dá certo, sabe? A atriz Beth Faria se interessa muito por astrologia. Todos os dias ela lê o horóscopo que sai publicado nos jornais. E sempre que ela atravessa alguma situação difícil, ela consulta os astros. Beth, a astrologia tem influência na tua vida? Tem bastante. Não essa astrologia diária de jornais, que eu leio por um cacuete, por um vício, por um prazer. Todo dia eu acordo, leio no jornal, se eu sou de touro, será que tem alguma coisa boa para touro? Porque alimenta uma esperança diária. Sim, mas não é isso. O que tem realmente influência na minha vida é um mapa astrológico bem feito. Feito por um astrólogo competente. E isso eu acredito demais. Alguma previsão que tenha saído nesse mapa astrológico deu certo para você? Muitas. Agora, se você tiver que tomar uma decisão difícil e importante, você vai consultar os astros? Ah, se eu tiver chance, eu vou sim. Eu vou sim, porque de repente pode ter um Saturno aí em quadratura, dando uma zebra na tua vida. Por que não saber? Dá um tempinho, espera. Aí você até adiaria a decisão, no caso? Sim, procuraria uma época mais oportuna. Deuses. Eis a sublime estupidez do mundo. Quando nossa fortuna está abalada muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos, culpamos o sol, a lua e as estrelas pelos nossos desastres. Como se fôssemos canalhas por necessidade, idiotas por influência celeste. Como se toda a perversidade que há em nós fosse pura instigação divina. É admirável desculpa do homem devasso. Responsabiliza uma estrela por sua devassidão. Meu pai se deitou com a minha mãe sob a cauda do dragão. Eu vim ao mundo sob o signo da Ursa Maior. Portanto, devo ser lascivo e perverso. Eu seria o que sou. Mesmo que a estrela mais virginal do firmamento tivesse iluminado a minha bastardia. E agora, deuses, aqui, do lado dos bastardos. Ao mesmo tempo em que os astrólogos começam a rebater as condenações da igreja, a polêmica avança para outro campo. Em todo o mundo, grupos religiosos não católicos também estão se manifestando. Vejam a opinião do rabino Henri Sobel, um dos sacerdotes do culto judaico no Brasil. Eu pessoalmente acredito que os horóscopos não devem ser levados ao pé da letra quando contradizem a razão. O presidente da Federação Brasileira de Umbanda, Manuel Alves de Souza, não apoia setores da igreja que estão condenando o horóscopo. Olha, nós vemos isso como uma posição radical. Isso quer dizer que a Umbanda aceita a astrologia? Aceitamos. Esta semana, em São Paulo, José Antônio de Souza, um pregador da Igreja Evangélica Independente, levou a polêmica para o meio da praça. A astrologia, ela apenas prevê o futuro, mas não garante o seu futuro. Cristo é que garante o seu futuro. Não é que eu sou contra os astrólogos, eu não estou condenando a eles, mas apenas dizendo uma realidade. Cristo é o único que pode garantir o nosso futuro.